Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e essa é a aula número 2 da matéria de conhecimentos técnicos e motores. Vamos lá? Esse segundo capítulo nós vamos analisar a estrutura do avião. Então as partes principais. A ilustração ao lado mostra os componentes básicos da estrutura ou também célula de um avião. Então nós temos aqui as asas, a fuselagem, a empenagem e as superfícies de controle. Se vocês observarem, o termo que foi utilizado aqui, fuselagem, essa parte central aqui, que alguns chamam de charuto da aeronave, a denominada fuselagem, é um componente do avião que vai alojar aí os tripulantes, os passageiros, terão aí uma série de sistemas incorporados a essa estrutura, onde são fixadas as asas, no caso dos aviões monomotores, onde está também o grupo motopropulsor, e ela deve ter um formato que ofereça um mínimo de resistência ao avanço durante o voo e que possibilite, da melhor forma possível, acomodar a carga que a aeronave vai levar durante o voo, tá? Então nós temos aí, partes principais, asas, fuselagem, empenagem e superfícies de controle. Toda aeronave durante o voo, ela está sujeita a uma série de esforços estruturais e esses esforços eles ocorrem em função de forças aerodinâmicas. Então eles são de natureza aerodinâmica. E então fica citado da seguinte maneira: os esforços estruturais, a estrutura deve resistir a diversos esforços durante a operação do avião e os principais tipos de esforços estão ilustrados abaixo. Então nós temos aqui como primeiro esforço o esforço de tração. O esforço de tração ele é caracterizado quando uma força atua num corpo no sentido de distendê-lo, tá? Aumentar as suas dimensões. É muito importante ressaltar que nas questões de conhecimentos técnicos, às vezes eles citam lá distensão, mas vocês têm que ter ideia de que distensão não é caracterizado como um esforço estrutural, sim? Distensão, na verdade, trata-se da tração. O segundo esforço é o esforço de compressão. O esforço de compressão ele surge quando duas forças atuam no mesmo corpo em sentidos opostos, no sentido de comprimi-lo. O terceiro esforço é o esforço de flexão. E esse esforço ele é caracterizado pela atuação de duas forças simultaneamente sobre o mesmo corpo. De um lado teremos tração e do lado interno teremos compressão. Então, quando as perguntas são feitas de modo que ele cita duas forças do mesmo corpo, tração na parte externa, compressão na parte interna, ele está falando, na verdade, do esforço de flexão. O quarto esforço é o denominado cisalhamento. Cisalhamento é quando as forças atuam num corpo no sentido de provocar forças cortantes. Então, por exemplo, fixação de rebites, junção de componentes através de soldas, parafusos, outros tipos de conexão, quando eles sofrem fadiga de material, ao longo do tempo, a tendência desse material é se apresentar pequenas trincas que podem evoluir a rachaduras mais graves e essa rachadura pode levar a uma ruptura de componente. Então esse tipo de esforço, caracterizado pela ruptura por rachaduras e coisas do tipo, é o denominado cisalhamento. E por último, o quinto e último esforço é o esforço de torção. A torção é caracterizado porque uma força está atuando no corpo no sentido de rotacioná-lo em torno do próprio eixo. Então, quando as forças atuam de tal maneira que o corpo gira em torno do próprio eixo, nós temos o esforço de torção. Então, estão aqui caracterizados 5 esforços: tração, compressão, flexão, cisalhamento e torção. Uma coisa importante, pessoal, é que quando esses esforços são citados aí nas questões, vocês têm que se aterem aos 5 aqui citados, tá? Então não caiam aí na tentação de cair lá